O maior grupo que existe no nosso país hoje são dos desigrejados. É um grupo de gente que não quer liderança. É um grupo de gente que não quer ser doutrinado. É um grupo de gente que não quer ser admoestado. É gente que não aceita puxão de orelha. É gente que não aceita exortação. É gente que não aceita correção. E agora os desigrejados? Eu não acho nenhum problema com desigrejados. Me desculpe, vou falar aqui e vai ser problema. Por que não? Porque 100% dos desigrejados que eu já conversei na vida, 100%... Não eram convertidos. Não. Eles não estavam contra Deus. Há um movimento que vem crescendo de uma forma assustadora, que são os desigrejados. Mas se você acha que os desigrejados não têm pastores a qual eles se orientam, você está totalmente enganado. Um exemplo disso é o pastor Caio Fábio, que é considerado por muitos como o pai dos desigrejados. Como você perguntou, será que não é possível amar Jesus em casa? Claro, de Jesus até o imperador Constantino no IV século, nunca se construiu um único templo. O Evangelho não constrói templos, porque Deus é para ser adorado em espírito e em verdade e em comunhões sinceras e íntimas. 2 ou 3 em meu nome, famílias em meu nome. E aí como é que eles se reuniam? Em casas, em varandas, em pátios, em bosques, na beira-mar, à beira de rios. Até o IV século foi assim. Aí quando o imperador Constantino sacou que aquele grupo tinha se transformado do grupo de maior capilaridade em todo o Império Romano e que era a grande salvação de unificação do Império para ele, era transformar criar o cristianismo que não existia, porque isso já é uma definição sistêmica, cristianismo. Jesus pregou o Evangelho, mas nunca cristianismo. O pastor Zé Bruno, que frequentemente é visto nas redes sociais pregando contra o sistema evangélico. A religião evangélica precisa acabar! Povo hipócrita! Entrava no templo e dizia, tô salvo, estou no templo. Você tá louco? Você comete abominações, não há fruto de justiça contra o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Vocês derramam sangue, vocês são injustos. E depois entra no templo e fala, estou na casa do Senhor. Porque a religião funciona na lógica do rito. Eu vou no lugar certo e lá tem um sacerdote certo que me abençoa. Tem um dia certo de ir e eu trago a oferta certa. E aí, o King Kong, que é Deus, fica tranquilo. E eu vivo a minha vida como eu quero. Deus chutou a religião. Jesus vem e acaba de arrebentar com a religião judaica. Ouvistes o que foi dito, mas eu agora vos digo que Deus sempre desejou relação. Por isso Jesus diz, permaneçam em mim. O ramo não tem fruto se não permanecer. Não importa a religião que você faz. Isso é uma lógica pagã, porque Jesus não veio para estabelecer uma religião. Jesus veio estabelecer uma relação. Com esse fenômeno desigrejado, o bispo Adson Belo esteve no Eu Acredito podcast e lá ele expôs Caio Fábio, Ed René Kivics, expôs o pastor Zé Bruno, e o que ele falou vai te surpreender. Que antes da gente dar continuidade nesse vídeo, eu peço para você fazer algo. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Se puder dar um hypar no nosso vídeo, isso vai ser muito importante, você vai nos ajudar muito. E sem muita demora, vamos lá comigo. No Novo Testamento, Jesus olha para os discípulos e diz para ele bem assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto? Seja revestido. Mas ficar onde? Jerusalém. Aonde? Cada um no seu quarto? Não. Porque o desigrejado diz que cada um precisa viver dentro do seu quarto secreto, utilizando um texto fora de contexto. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quando Jesus disse isso, ele disse a partir de petição. Só que a igreja para ser inaugurada não é cada um no seu quarto, é todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Atos 1, 13 e 14, eram quase 120 unidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu. Alguém dentro de um quarto sozinho nunca vai ser cheio. Nunca vai ser cheio? Dá uma base pra mim. Ser cheio é só em coletividade? Tá escrito. O dia de Pentecostes, a igreja é inaugurada não com cada um em Jerusalém no seu quarto. No dia de Pentecostes está todo mundo no mesmo lugar. Homens, mulheres, crianças e apóstolos. Então não tem como ser cheio sozinho, não. Ser cheio do Espírito Santo porque sozinho. Porque a igreja não é individualista. Isso é a mentalidade de águia. O mundo corporativo fez das pessoas pensarem como águia. E a águia é uma ave solitária. O evangelho nunca nos comparou como águia. Jesus disse simples como o quê? Pomba. Pomba não voa sozinho, vou em bando. Então a verdade da igreja inaugurada em Atos capítulo 2 não é um ambiente de águia, é um ambiente de pomba. Que nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Precisa um do outro. Sempre. Quando Jesus faz um envio, ele não envia nenhum discípulo sozinho. Ele envia como? De 2 em 2. Menos. Pelo menos de 2 em 2. Então a igreja é inaugurada dentro de um ambiente de coletividade, unânime. A sociologia vai dizer que uma sociedade não se define por prédio, nem por uma polis, por uma metrópole. A sociedade é definida por pessoas. Por isso que a igreja começa com pessoas juntas. Unidas. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu.
A igreja é inaugurada a partir de pessoas que decidem estar juntos. Você tem coisas que eu não concordo e tem coisas em mim que você não concorda. E é pautado nisso que a gente senta na mesa e a gente diz, eu preciso ceder, ele precisa ceder para que a gente viva em comunhão. Isso é igreja. Mas a crítica dos desigrejados geralmente é sobre a construção dos templos nos dias de hoje. E geralmente, se um tivesse aqui no meu lugar, ia perguntar, Bispo Adson, me mostra no Novo Testamento onde está escrito, construam templos e se reúnam. Porque a reunião não pode ser dentro de um lar, dentro de uma casa, como era feita no Novo Testamento. Precisa realmente se reunir num templo departamentalizado, onde vai ter alguém dando direcionamento para essas pessoas que frequentam o templo? Se a gente for levar por esse pensamento que Jesus nunca disse para construir um prédio ou um templo, e por isso que a gente não deve estar num templo, um prédio, porque Jesus reunia-se em casa, levando esse parâmetro, então a gente precisa pegar a Bíblia e também não ler mais ela, porque Jesus nunca escreveu nenhum versículo. Mas a partir da visão do que Paulo disse, vós sois o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está habitando em mim, eu não consigo ter comunhão com Deus em casa, com a minha família, apenas sem precisar da estrutura. A expressão da crítica textual, ele está usando a expressão, o Espírito taberculou em você, vós sois templo do Espírito Santo. Então ele não está falando de reunião, ele está falando de habitação. O contexto claro é de Atos capítulo 2. Já leu Atos 2? Olha o texto. Capítulo 2, verso de número 2. O texto diz assim: e de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. A casa. Ele encheu primeiro quem estava na casa ou a casa? A casa. O desigrejado diz que Deus não tem compromisso com a casa. Só fala que tem compromisso com o templo pessoal. O desigrejado usa esse texto que você acabou de usar para dizer bem assim, Deus agora não enche templos, Deus enche pessoas. Só que no dia de Pentecostes Deus está enchendo primeiro o quê? A casa. Aí olha o capítulo 2, continuando. Verso de número 4, para distinguir casa de pessoas. E salientando que os desigrejados, eles geralmente pregam contra o templo da antiga aliança, dizendo que não há templo na nova aliança. Mas esse texto aqui, de forma específica, está dizendo que... E o detalhe, a palavra casa aqui é oikos. Oikos no grego significa habitação, lugar. Não é o que Jesus disse no templo, esse lugar não será outro lugar, senão o quê? Casa. Oikos, ele não chamou de templo. Casa. O problema é que nós estamos com a mentalidade de Anás e Caifás. A gente está chamando isso de templo e fazendo disso jogatina. Só que Jesus não disse para derrubar o templo, ele disse, é só entender que isso aqui não é templo. Isso aqui é oikos, é casa. Era pra você ter falado alguma coisa. Agora olha o verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então no verso de número 3 ele encheu toda casa. E depois encheu quem estava na casa. O problema tá aqui. Só existe pessoas cheias se você estiver numa casa. Boa. Se não estiver em união e tiver a união dos santos, não tem como, porque assim, eu estou assassinando uma ordem natural do texto. A igreja de Atos é inaugurada no ano 33, quando Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele não diz cada um na sua casa ou cada um no seu quarto com a porta fechada. Eles decidem estar todos juntos na mesma casa, oikos. Então, um prédio que eu chamo de templo, mas eu uso ele como casa, oikos, é casa de oração, não é um templo religioso. Tudo depende em que momento essa construção está na minha cabeça. Ele enche a primeira casa para depois encher as pessoas. Quem não congrega e quem não tem vida entre uma congregação nunca poderá ser cheio. Porque se for cheio, eu estou anulando o Atos capítulo 2. Boa, mas aí existem os templolatras. Sim. Que acham que só consegue servir a Deus no templo. Total. Ou seja, eles adoram o templo. Aí tem muita gente que fala bem assim, esse templo aqui é a casa de Deus. Sim. Né? Casa de... Eu tô indo à casa de Deus. Meus irmãos, tenha reverência porque você está na casa de Deus. Aí fica uma pergunta, essa casa, ela é santa e ela é de Deus mesmo? Ou Deus faz uma habitação quando há reunião dos santos nela? É reunião. A casa não é de Deus, ela se torna de Deus porque ali é um ambiente litúrgico onde há uma prestação de culto ao Deus Todo-Poderoso. Pergunta que não quer calar. De forma literal. Se eu ler o texto de forma literal, Êxodo capítulo 3, quando a sarça está queimando e Deus olha para Moisés e diz assim, tira as alpacas dos teus pés porque o lugar que você pisa é o quê? Santo. Terra santa. Pergunta, aquela terra era santa sim ou não? Não, mas se Deus disse que era, então era. Deus não disse. Deus também disse que era a porta, mas ele era a porta? Jesus disse, eu sou a porta, ele é a porta? É. Esse é o grande problema, que a gente pega expressões de forma literal e a gente aplica isso. Deus diz bem assim, essa terra é uma terra santa, ela só se torna santa porque quem está lá queimando a sarça? Deus. É sobre isso. O prédio não é santo, mas quando nós nos reunimos, Deus habita no meio dos louvores. Então a casa de Deus é uma figura de linguagem como Jesus utilizou. Eu sou a porta. Então quando o pastor diz bem assim, isso aqui é a casa de Deus porque todos que estão ali estão reunidos para um único propósito. Qual é? Cultuar a Deus. E é importante congregar. Agora, é importante o ajuntamento. É muito importante. Agora você disse uma coisa que é importantíssima. Enquanto nós temos alguém que defende sobre a igreja, tem alguém que idolatra a estrutura. E Jesus fez uma crítica a essa galera. Uma das acusações dentro do Sinédrio sobre a crucificação de Jesus, de forma falsária, levantaram a acusação dizendo, ele disse que derrubaria o templo que foi construído por Herodes em 46 anos e em 3 dias levantaria um novo.
Essa é a acusação. O problema de algumas pessoas é que eles fazem do templo, do monte, literalmente o lugar onde Deus aparece. Deus só aparece se for na igreja. Deus só aparece se for na montanha ou no monte. Não. Jesus vai reconstruir isso, dizendo bem claro que o evangelho e a adoração é mais do que ambiente, mas é o lugar onde eu me encontro. Já leu a parábola do filho pródigo? Sim. Ele vai embora da casa do pai levando o quê? Herança. Quando ele gasta tudo dissolutamente, o que ele fala no chiqueiro quando ele cai em si? Você lembra? Lembro, que ele na fala? casa do meu pai, até os jornaleiros tinham pães, e levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Pergunta. Sim, Qual é o motivo dele voltar? as coisas. Ele tá voltando por causa da casa e por causa do pão. Sim, Ele não tá voltando por causa do pai. verdade. Ele tá voltando por causa dos benefícios que os servos do pai tinham. Tá e cheio, agora tinha perdido. tá cheio de gente dentro da igreja como estrutura e não está por causa do pai, está por causa dos benefícios que a estrutura pode me dar. Aí arrebenta tudo, né? Aí a Bíblia diz na parábola que quando o filho tá voltando, por causa de quê? Número 1, cada casa. Número 2, por causa do pão. Porque ele diz, até os servos dos servos têm abundância de pão. Então ele tá voltando com o motivo errado. É a fome e ele quer estrutura. E não o pai. É. Aí a Bíblia diz que o pai não espera ele na estrutura. O que o pai faz? Vai ao encontro dele quando ele está no caminho. Fora da estrutura. E quando o pai encontra ele, o que o pai tem na mão? Tem anel? Não, o pai não tem nada. Ah, é verdade. Depois que ele pede pra preparar tudo, O né? pai dá um abraço nele e o perdoa. Aí o pai grita pra estrutura. Porque o pai não tá anulando a estrutura. Mas o pai tá ensinando. Não existe estrutura sem pai. Forte O que a demais, né? estrutura pode dar é um anel, uma sandália, fazer a festa. Mas o único que pode perdoar é o pai que encontra o indivíduo. Então muitos abandonam a estrutura por causa da motivação que está na estrutura. Sobre Se isso. muita gente fosse a estrutura pela motivação de encontrar o pai, jamais deixaria a Acabou! estrutura. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, admoestai uns aos outros. Hebreus 10, 25. Mas aí tem uns que dizem assim, não, eu não preciso da estrutura porque eu sou a igreja. Não, a igreja não é antropocêntrica, a igreja é cristocêntrica. Paulo vai utilizar essa expressão em Efésios. Paulo vai usar essa expressão deixando bem claro que Cristo é a cabeça do corpo. Eu sou membro do corpo. Então eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja. Você já viu gente viver sem braço? Não, já, sim. Já viu gente viver sem perna? Sim. E sem cabeça? Não. Significa que então a gente não é a igreja. A gente é membro da igreja. Ele consegue viver sem um braço, mas a gente não consegue viver sem a cabeça. Isso é profundo, né? Porque um corpo vive sem o braço, vive sem um dedo, sem um pé, mas um pé consegue viver sem um corpo? Não tem como, porque é básico. O que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 4, ele vai usar uma linguagem sobre corpo. E a gente aprende isso na 5ª série, que o corpo é formado de quê? Cabeça, tronco e membros. Ele vai dizer que nós somos membros do corpo. Nós não somos nem o tronco e nem a cabeça. O problema da pós-modernidade é que tem uma galera que acredita que é o tronco e a cabeça. Na verdade, eles são Cristo da própria história. São soberbos. São bebos. Então, não tem como ser igreja sozinho. Não existe Não tem isso. como. Jesus propõe uma parábola que o problema nunca foi o templo. Quer ver? Jesus diz bem assim, e subiu ao templo para orar 2. E subiu ao templo para orar 2. Número 1, um fariseu. Número 2, um publicano. O problema não é ir ao templo, o problema não é a oração, é o conteúdo dessa oração. Como é que era a oração do fariseu? Orava de si para si. E dizia, sou dizimista, não adultero, não faço isso. Olha o texto, orava de si para si. Se alguém que ora de si para si, quem é o Deus dessa oração? Ele mesmo. Agora o publicano, como é que ele ora? O texto diz, e colocando-se em pé, batia no peito e dizia, eu sou um homem pecador miserável. Jesus disse, qual dos dois desceu justificado? Então o problema não é o templo. O problema não é a oração. É o conteúdo. Então o senhor está dizendo que esses que se chamam desigrejados são soberbos, arrogantes, Total. orgulhosos. Tem como ser um cristão, alguém que fala bem assim, eu sigo a Cristo, eu sirvo a Deus, mas sirvo fora da estrutura do sistema religioso. O senhor considera uma pessoa dessa como cristão ou como desviado da Não, fé? apóstata. Ele apostatou da coisa mais importante, porque ele entendeu que a vida cristã dele é feita solitariamente, não existe evangelho solitário. O evangelho é um ajuntamento de pessoas. Quer ver uma coisa? Sim. O indivíduo que não tem lugar para congregar, ele tem um problema de comunicação às vezes, com mensagem direta. E eu não vou usar texto veterotestamentário, para depois não dizer bem assim, mas isso aqui é a antiga aliança, vou usar a nova aliança. O texto de Apocalipse 2 e 3 vai estar uma narrativa de quantas igrejas? 7. Pergunta, são igrejas que são organismo, mas todas elas se tornaram Organização. Por isso que a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, porque elas têm um endereço de uma cidade. Estão comigo, sim ou não? Sim, sim. Quando Jesus manda uma carta para os irmãos que estão nessa igreja, ele manda uma carta para cada irmão? Não, para o anjo. Ele manda uma carta só então? Só uma carta. E essa carta vai para essa igreja, que deve ser lida para aqueles que estão aonde? Na igreja. Na igreja. Então quem não faz parte da igreja não tem acesso às cartas. Sobre isso. Esse é o grande problema. Todo indivíduo que anula a vida de congregar perde a oportunidade de ouvir alguém ler a carta que vem do céu. Eu vou me aprofundar nisso aqui agora. Vou. É possível, então, alguém que se diz cristão
alguém que diz seguir a Jesus Cristo, mas está fora da ideia do sistema que eles chamam, né? É um sistema religioso, eu não faço parte, eu sirvo a Deus em casa. É possível essa pessoa ser salvo e ir para o céu? É um tema importantíssimo, isso trata dentro da teologia sistemática, nós chamamos de soterologia, doutrina da salvação. A pergunta que eu faço aos nossos telespectadores, antes de responder, se eu tratar que alguém que está fora da igreja não vai ser salvo, é como eu olhar o batismo e dizer bem assim, alguém só vai ser salvo se for batizado. O batismo não é um mecanismo de salvação, mas é a confissão pública daquele que nasceu de novo e vai ser salvo. O grande problema não é eu estar fora da igreja, é porque eu estou fora. Por que eu não faço parte? Então alguém que vai para a igreja não significa que será salvo. Também alguém que não vai não significa que será salvo. É sobre o que eu faço nessa igreja. 1 Coríntios 5. Essa igreja que se reunia em Corintos, tinha gente lá dentro que ia todo culto, mas estava condenado ao inferno. Agora, o ponto que Paulo diz bem assim, eu já ordenei a alma desse infeliz. Estava na igreja, todo culto. Significa que a igreja não tem poder de salvação. Igreja como organização. Igreja como organização não tem poder de salvação, mas o cabeça da igreja tem poder de salvação. Detalhe pronto. Imagine você andando numa rua e você vê um pai e uma mãe deitados numa calçada com 2 filhos. Aquilo é uma família, sim ou não? Sim. O que é estranho? Eles deitados na calçada com os 2 filhos. Por quê? Porque a gente tem ideia de família que eles estão reunidos dentro do seu lar, né? E tem que ter uma casa? Sim. Então, significa que eles são uma família. Mas para completar o processo social, eles precisam ter a sua própria casa. Aí tu arrebenta tudo. Boa colocação. Sobre isso. Eu não tô falando sobre dependência de um prédio. Eu tô dizendo sobre um ciclo natural social. Se você acreditar que não precisa de igreja para congregar, pega a tua casa desigrejada e vai morar na rua. Você continua sendo uma pessoa. Mas tem como ser uma família sem teto, né? Sim, com certeza. Uma família... sem teto. Como dizem hoje, né? Uma família, moradores em condição de rua. Sim, mas a pergunta que não quer calar. Tanto o nosso governo que precisa... toda pessoa tem direito de um teto. Se a Constituição, toda pessoa tem direito de um teto. Se existe, é porque as condições públicas, a economia pública não dá. Entretanto, é um direito de cada pessoa. Boa. Então, não é questão de salvação. Sim. Então, assim, se o camarada pode ser salvo servindo a Deus em casa, por que precisa do templo? Por que precisa estar em união? Por que precisa do ajuntamento? Por exemplo, o senhor deixou bem claro. Não. Eu posso ser salvo servindo a Deus em casa. Não. Então, se eu posso ser salvo servindo a Deus em casa, eu posso continuar cultuando em casa. Com certeza. Mas aí entra a questão que muitos usam, né? Ah, não, é porque os religiosos só querem dinheiro. Que muitos... A maioria dos desigrejados é a questão do dízimo, da vida boa para pastor. Esse sistema está falido. Nós pontuamos aqui muitos erros do sistema. Vários, e a gente tá aqui não para defender, para literalmente expor. E eu acredito que quem tem moral realmente para expor é quem tá dentro. Sim. Quem tá fora não tem moral nenhuma. Nenhuma, né? não sabe nem o que é. Então a gente expõe porque a gente tá dentro. Agora quem tem fora nem sabe o que é. Expõe o que tá do lado de fora, não o que tá dentro. Não sabe o que é. Mas se eu posso ser salvo fora do sistema ali, por que eu preciso estar dentro do sistema? É simples. Existem pessoas que são frequentadores, não pertencem a lugar nenhum. Frequentar é diferente de pertencer. Um dos mais brilhantes sociólogos, chamado Bauman, ele vai dizer sobre a pós-modernidade e uma sociedade líquida. Então, o que era sólido se tornou líquido. Nós estamos vivendo um grande problema da pós-modernidade. É líquida demais. Percebeu que hoje as pessoas mudam de casamento como mudam de roupa? Elas mudam de emprego como mudam de roupa? Elas mudam de igreja como mudam de roupa? Elas mudam de Deus como mudam de roupa? Então isso não trata sobre igreja, trata sobre pós-modernidade. O que era sólido se tornou líquido. Então é o tipo da coisa assim, a igreja, Deus, pra mim é descartável. No final das contas, o problema não é nada. O problema sou eu mesmo. E a verdade do evangelho não apresenta o outro. Me revela as minhas deformidades. E a gente não quer. Por isso que Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar, antes admoestais uns aos outros. Como é que você vai ser admoestado se você não tem ninguém que confronta você? Congregar é saudável. É ferro com ferro que se afia. De novo, ferro com ferro que se afia. Existem pessoas que são cegas. Quando digo cega, não numa perspectiva visual, mas cega como machado. Ele é um machado, mas tá cego, não corta nada. Por quê? Porque ele prefere viver uma vida isolada. E toda vez que eu decido viver em comunidade, eu vou amolando a minha ferramenta e o nome do Senhor é glorificado. Maravilha, perfeito, não tenho dúvida sobre isso aqui. E congregar é importante, é bom para a família. O Ratinho já usa uma frase, apesar de que quem está na comunidade acaba discordando disso, né? Que quem leva os seus filhos para a igreja não vai buscar ele na cadeia depois. Isso. Mas infelizmente tem muitas mães que estão orando pelos seus filhos que estão na cadeia, né? Você sabe que essa expressão que o Ratinho fala, ainda que ele não tenha clareza teológica, mas ela tem embasamento teológico. Êxodo capítulo 12, quando Deus vai mandar a praga dos primogênitos, Deus vai dizer ao povo hebreu que eles guardassem aquele culto, aquele rito.
e ensinasse aos vossos filhos, quando eles perguntarem que culto é esse, que rito é esse, e contem a história que eu, o Senhor, livrei. Então é papel do pai ensinar os seus filhos sobre Deus, igreja e culto. É o que os sábios chamavam isso de paideia. Platão chamava isso de paideia, que era o discipulado. O que é paideia para Platão? Era a cartilha de discipulado e de missão paterna que precisava ter com o seu filho. Então significa que quando eu não ensino os valores da paideia, que eu não ensino o valor do discipulado, eu nunca vou reconhecer a igreja como um ambiente saudável onde eu treino. Exemplo básico. Um soldado, ele pode ser treinado fora do quartel? Não. Sim, claro. Pode também. Com né? certeza. Se eles contratar um profissional. Com certeza. Quantas atividades você vê um soldado sendo treinado fora do quartel? Muitas. Tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Tantas outras. Água no rio, etc. Artes marciais. Uhum. Entretanto, ele tem um quartel. Sim. O problema tá aqui. Eu não faço da igreja o meu mecanismo de soterologia. A igreja não é, como organização, um mecanismo soterológico. A igreja não é, porque eu não sou galacionista. Galacionista é alguém que acredita que um cerimonial ou alguma coisa tem poder de salvação. Eu não sou galacionista. O prédio da igreja não tem poder de me salvar, mas o Deus dessa igreja me salvou. Perfeito. Até porque tem muita gente que frequenta o prédio e está perdido. Acabou. Maravilha. Mas existem problemáticas estrutural dentro do sistema religioso. Demais. E talvez teve gente que hoje se tornou desigrejado. Eu separo, tá, Bispo Adson? Eu separo o desigrejado que fez uma ruptura com a igreja, ele se desigrejou. Ele saiu da estrutura e hoje ele vive pra criticar. Ele odeia a estrutura. Ninguém presta, todo mundo é tóxico, todo líder é tóxico. Todo líder é tóxico. E tem um bando de babaca, eu vou dizer porque depois, um bando de babaca hypando sobre, criticando a igreja, e um bando de crente idiota dando like a um bando desse. Teve um ano passado, um ano e meio atrás, que a missão dele em todos os podcasts era falar mal da igreja, falar mal dos pastores, falar mal da estrutura. E é verdade, tem muita coisa que não presta, tem muita coisa errada. Só que ele começou a hypar. Depois de um ano atrás, descobriu que ele tinha uma amante, era pastor de uma igreja em Santos. Tudo isso aí. Esse é o grande problema. A maioria daquele que concorda ou critica, ele é o que olha no espelho. Aí é complicado porque tem esses que faz a ruptura, que se desigreja, que entra dentro do que o senhor falou, que ele não é um desigrejado, ele é realmente um desviado. Desviado. Só que aí eu separo aqui que tem um destemplado, que são pessoas, bispo, que sofreram uma decepção, de uma verdade. frustração com o líder que cometeu algum escândalo, um tratamento ruim, a pessoa se decepcionou. Aí ela tá em casa, porque ela foi ferida pela instituição, mas ela ama ainda a instituição. Ela fala, eu não vejo a hora de voltar. Tá procurando uma igreja, ela continua sendo dizimista, continua sendo ofertante. Quando alguém pede alguma orientação, ela fala, vai pra igreja, porque ela sabe que na igreja tem bons ensinamentos. Essa pessoa, eu considero ela como um destemplado, não um desigrejado, um desviado, que na verdade acredita na igreja como organismo vivo, só foi ferido pela instituição. Porque eu vi um dado que tá aí, mais de 15 milhões de desigrejados. E na minha visão, esses 15 milhões não são pessoas que odeiam a igreja. Existe um grupo de desigrejado que odeia, mas existe um grupo que amam a instituição, amam a igreja, só estão feridos. E aí eu falo agora com muita calma e me refiro a você que tá nos assistindo. Você que deixou de congregar por causa de uma decepção, não com a igreja, mas com aqueles que estão dentro da instituição e sabem o valor da igreja e sabem o valor dessa organização, eu falo a você. O texto de terceira epístola de João, verso 9, olha o detalhe, isso aqui é importante sobre o nosso assunto, sobre por que algumas pessoas saem da igreja. As pessoas saem da igreja por causa de falsos crentes que estão dentro dela. Por causa de falsos crentes dentro dela. As pessoas que mais tiram pessoas de dentro da igreja não é o diabo, são os falsos crentes dentro dela. Terceira epístola de João, verso 9. Tenho escrito à igreja. Então João está escrevendo uma igreja como organização. Tá claro isso ou não? Sim. Ele está dizendo, ele não está escrevendo igreja como organismo, é uma organização. Tenho escrito à igreja, organização. Mas a Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da onde? Da igreja. Diótrefes. O que João está dizendo é o seguinte: meu Deus, tá cheio de gente que é um Diótrefes. E agora pare você. O Diótrefes da pós-modernidade não tá mais dentro da igreja, porque ele não quer mais a organização, ele tá na internet. Ele passa o dia todo produzindo conteúdo para manchar a igreja como organização. Deixa eu explicar a você que está em casa nos assistindo esse podcast maravilhoso com poder de alcance, que se você congregasse na igreja de Jesus como organização, você também criticaria. Porque na igreja de Jesus como organização, na mesa da ceia tem o Judas Iscariotes. E você certamente ia para a rede social dizendo como é que Jesus como pastor aceita um bandido sentar na mesa. Porque o que ele era, antes de ser traidor, era bandido. João capítulo 12.
diz que ele já roubava antes de trair. E Jesus permitiu ele fazer parte. E por que permitiu? Então o problema tá aqui. O crítico, ele vai criticar tudo, porque ele acredita que o modelo certo é o perfeito. Só que nós estamos caminhando para um modelo de perfeição. Nenhuma família é perfeita, mas é saudável. Verdade. Nós não estamos procurando ser perfeito, ainda que a Bíblia estamos caminhando. Entretanto, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito com a glorificação. A igreja de Cristo não é composta por pessoas perfeitas, Mas é um saudável. composto de pessoas imperfeitas buscando o Cristo perfeito, e o Cristo perfeito nos aperfeiçoa. É sobre isso, esse é o evangelho. Aí o indivíduo olha e diz, eu poderia provar. Olha Jesus e a igreja de Jesus, cara. Olha, antes da gente terminar esse vídeo, eu preciso muito saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aí, ele é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações. Esse é o ime.gospel. Aqui, tô te esperando aqui no próximo vídeo, hein? Até mais.